Se há um assunto que está no top das abordagens ao JavaScript, são as funções. As funções são componentes fundamentais desta linguagem, à semelhança das variáveis, por exemplo. Por vezes nós necessitamos de facto de executar códigos semelhantes em várias localizações da nossa aplicação. Não se trata de criar um ciclo para fazer cálculos, mas sim uma forma de executar um determinado cálculo ou fazer uma determinada operação sempre que isso for necessário. E as funções são uma das principais componentes na estrutura da programação do JavaScript. Ora, nós temos aqui a assinatura de uma função e já iremos ver exemplos na prática. Primeiro, como é que se escreve uma função? Utilizamos a palavra reservada function. Depois temos que lhe atribuir um nome a essa função. Tradicionalmente podem usar o camel case, o snake case. Neste caso eu estou a usar aqui o snake case, isto é, colocar o nome da função com as palavras separadas por underscores. Poderíamos ter aqui o camel case, que é colocarmos a função escrita desta forma. Existem depois, obviamente, algumas regras para a atribuição de nomes das funções. Não vamos estar a perder muito tempo com isso, porque vocês já conhecem, são muito semelhantes às da atribuição de nomes às variáveis. Mas, de qualquer das formas, a assinatura é esta. Temos function, o nome da função, abrir e fechar parênteses. E dentro do abrir e fechar parênteses podemos ter argumentos, não é obrigatório. Já iremos ver isto na prática. O que é executado na função? O código que estiver dentro das chaves. E o código pode ser uma única linha de código, podem ser centenas, milhares ou muitos milhares de linhas de código. Bom, para executar a função, nós chamamos o nome dela e passamos os parâmetros, caso eles existam. E já vamos também ver isso na prática. Isto é, esta função, quando o código estiver a ser lido, não vai ser automaticamente executada, a não ser que nós a chamemos. Uma função pode ser chamada antes de estar definida. Definir uma função significa construir o seu código. Ou depois de estar definida. Que no caso do JavaScript existe essa possibilidade. Nós podemos chamar a função antes dela estar aqui definida ou depois. O JavaScript tem uma metodologia que é designada por hoisting, que basicamente é chamar uma função antes dela estar definida. Então significa que para eu executar esta função, eu teria que escrever aqui nome da função, abrir e fechar parênteses e passar alguns parâmetros lá dentro, sim ou não, ou então simplesmente chamá-la aqui por baixo. Depende da forma como nós quisermos executar o nosso código. Bom, vamos a questões práticas. Eu tenho aqui muitos exemplos e eu vou descomentando os exemplos e explicando e testando aqui para vocês verem. Uma função sem parâmetros. Vou fazer aqui apenas algo que deveria ter feito, console.clear, para limparmos sempre a nossa consola sempre que executarmos uma parte do código. Então, uma função sem parâmetros, isto é, a assinatura mais simples de uma função. Nós temos aqui um function, o seu nome chama-se apresentar mensagem e dentro do seu código nós temos apenas a instrução console log olá mundo. Para que este código seja executado, se eu não tiver nenhuma chamada à função, se eu agora tentar executar este código, reparem que nada acontece a não ser aqui a limpeza do console clear. Se eu agora descomentar aqui este código, o que vai acontecer então é que esta chamada que aqui está vai chamar a execução desta função e executar todo o seu código que lá estiver dentro. Por isso eu vou aqui executar e temos ali o olá mundo. Vamos rapidamente avançar e vamos ver o que é que temos aqui de seguida. Uma função com parâmetros. Bom, reparem na diferença para a função de cima. Enquanto aqui nós tínhamos um abrir e fechar de parênteses sem nada lá dentro, aqui nós definimos um parâmetro chamado texto. Basicamente o que é este texto? É uma variável que vai existir dentro da própria função. E o valor dessa variável é definido quando nós chamamos a função. Então, quando eu estou aqui a dizer apresentar mensagem e dentro dos parênteses, em vez de colocar aqui abrir e fechar parênteses, atenção que eu não posso chamar assim desta forma. Eu terei que colocar pelo menos abrir e fechar parênteses. Mas se eu definir aqui este parâmetro, como a assinatura da função está à espera de um argumento ou parâmetro, ela vai transformar aqui texto, ou vai colocar dentro do texto este valor. E este valor, quando for apresentado aqui, vai ser substituído, obviamente, pelo valor que eu lhe enviei. Então, se eu agora executar, reparem que diz aqui a nova mensagem a apresentar é nova versão do Olá Mundo. Nova versão do Olá Mundo é este texto que aqui está. Este texto passa para aquele parâmetro. O parâmetro é usado aqui nesta interpolação de strings para apresentar o seu valor. Vamos avançar novamente aqui para baixo e ver mais um exemplo. Vamos aqui ver como é que podemos usar vários parâmetros. Neste caso,
Nada de extraordinário, os parâmetros podem ser separados por vírgulas na assinatura da declaração da função. Temos aqui o nome adicionar valores, depois temos aqui a variável A e B e depois temos aqui uma apresentação de uma string que faz basicamente a apresentação da adição e o seu resultado. Como é que nós chamamos esta função? Colocando o seu nome, definindo o valor para o A, definindo o valor para o B e o resto é história. Portanto, nós vamos ter aqui 10 mais 30, que é apresentado aqui por este texto, é igual, que é este igual que aqui está, e o 40 resulta da execução desta operação. E assim usamos dois parâmetros. Rapidamente avançando para mais um exemplo. Como é que uma função com vários parâmetros pode retornar um resultado? Esta é uma das principais finalidades de uma função. Não é fazer o console log no seu interior, mas sim executar um conjunto de operações e, eventualmente, devolver um resultado. Para devolver um resultado, nós usamos a expressão return. Então, reparem que em vez de eu fazer um console log de A mais B dentro da função, eu quero que a função faça o cálculo e retorne o seu valor. Então, temos aqui a mesma assinatura, adicionar valores A e B, e aqui ele faz o return A mais B. Então, nesta situação, eu posso, por exemplo, criar uma variável, valor, que é igual à chamada de execução da função, que vai ter o valor de A igual a 10 e o valor de A igual a 20. E aqui depois posso fazer um console log, a adição resultou em o resultado do valor, que neste caso será o resultado da execução do código daquela função. Se eu agora executar, cá está então o texto aqui resultante disto. Se eu adicionar ou alterar aqui os valores para 100 e 200, obviamente que isso irá refletir sempre que eu quiser chamar a minha função. Mas reparem que apenas alterei aqui o código na chamada à função e não a estrutura da própria função em si. Vamos aqui avançar para mais um exemplo. Neste caso, nós temos aqui uma problemática relacionada com variáveis externas e variáveis locais. Ou, neste caso, vamos falar sobre variáveis locais e depois sobre externas. Uma variável declarada dentro de uma função só existe dentro dessa função, por isso nós chamamos variáveis locais. Então reparem neste caso, a função executar tem no seu interior a definição de uma variável chamada nome, que é igual a João. Quando eu faço o console log dentro da própria função, é absolutamente tranquilo, porque nome existe. Quando eu chamo aqui executar, ele vai executar esta função, executa o código que lá está dentro e tudo tranquilo. Se eu depois tentar fazer o console log de nome, nome não existe fora da função. Então vamos aqui fazer a execução do código. Eu vou aqui primeiro comentar esta parte, iremos depois voltar a ela. Então vamos aqui executar o código e vamos ver o que é que aconteceu. Ele diz-nos aqui, bom, há aqui um problema, há um erro. E o que é que ele diz aqui? O nome não está definido, isto é, ele está-se a referir aqui na linha 83, como vocês podem aqui verificar, que existe uma variável que não está definida e, por conseguinte, o seu valor não pode ser apresentado. Obviamente que se eu aqui comentar esta linha, iremos deixar de ter aqui o erro e aparece aqui o João, que é executado aqui dentro da própria função. Então, isto não é possível ter. Agora, muita atenção a este aspecto. Vou aqui comentar e vamos olhar aqui para o código seguinte. Se nós tivermos uma variável externa à função, e eu vou aqui abrir um espaço para nós conseguirmos perceber exatamente onde é que está a função. Depois temos a função que faz a apresentação em log de um valor de uma variável nome. A variável nome não existe dentro da função, mas como está fora da função, ela vai existir dentro da função. Okay? Se estivesse lá dentro, só existia dentro. Uma vez estando fora, ela vai existir, porque estamos a usar o let, vai existir dentro da função. Então, estas duas execuções que aqui estão, isto é, chamar a função para fazer o console log no seu interior e depois fazer o console log aqui, nós vamos ter os mesmos dois resultados. Reparem, temos aqui João e João, porque é o valor que a variável tem. No entanto, da mesma forma que podemos utilizar a variável dentro da função, a variável que é externa, nós podemos também alterar o seu valor. Então, se eu colocar aqui nome igual a Ana, o que vai acontecer neste caso é o seguinte. Temos aqui nome igual a João, temos aqui uma função que não é lida, só vai ser executada ou lida a partir desta linha. Quando ele faz executar, vai aqui dentro,
vai apresentar o nome, neste momento o nome é igual a João, na linha seguinte, antes da função terminar a sua execução, o nome passa a ser igual a Ana. Então, quando a execução da função termina, regressa o cursor do fluxo aqui e passa para a linha seguinte. Quando for apresentar aqui nome já foi alterado para Ana. Então vamos aqui testar e reparem como o output é esse que nós acabamos aqui de descrever. Vamos ainda ver mais outro exemplo. Neste caso, funções com parâmetros com valores padrão. O que é que isto significa dizer? Em determinadas circunstâncias, nós podemos querer, por exemplo, definir uma função, neste caso multiplicar, que tem um valor que terá que ser definido por nós, mas que tem um outro valor que pode começar por ter já um valor previamente definido. Neste caso, o b está a ser definido como sendo valor igual a 2. Em qualquer das circunstâncias, nós podemos ter estas duas situações. Isto é, nós podemos dizer que queremos fazer um console log do resultado da multiplicação, e reparem que aqui o return vai devolver esta multiplicação, e como eu estou apenas a identificar aqui o valor 3, este valor 3 vai ser atribuído ao A. É um valor que é obrigatório, senão o valor de A não vai estar definido. Não definindo mais nenhum valor, o valor de B vai ser aquele que está aqui assumido, será igual a 2. No segundo caso, quando eu defino o valor de A e também um segundo valor, então este valor vai substituir o valor que estava definido por padrão pelo valor que eu passei aqui. Então eu vou aqui executar o meu código e vocês veem no primeiro caso que temos 6, porque eu passei para o A o valor 3, o B ficou igual a 2, 3 vezes 2 é igual a 6. Como no segundo caso eu passei 3 e 5, então A é igual a 3, B é igual a 5 e o resultado já vai dar 15. E muito rapidamente nesta abordagem vamos ver ainda mais uma outra situação. Nós podemos usar parâmetros por padrão indefinidos. Ora, o que é que isto significa? Parâmetros, mas que não estão definidos. Eu tenho aqui o valor. E reparem que eu posso chamar a apresentação do meu valor desta forma. Aqui nós temos o console log no seu interior a apresentar o valor. Mas agora reparem o seguinte, se eu chamar esta minha função, ela vai-me apresentar o 100. Porquê? Eu estou aqui com uma condição if a perguntar se o valor é igual a indefinido. E se o valor for igual a indefinido, então vai definir que valor é igual a 100. E tudo aquilo que acontecer daqui para baixo vai acontecer com o valor já atribuído. Se eu comentar aqui esta parte do código, vamos verificar o que é que acontece. Vai aparecer ali o undefined. Porquê? O valor está declarado ali, mas não está, obviamente está definido ali, mas não está completamente declarado, não tem lá nenhum valor atribuído. Obviamente que se eu agora chegasse aqui e colocasse 10, não existiria qualquer problema, o valor apresentado seria 10, porque era um valor definido por padrão. Ok? Então, nesta circunstância nós podemos utilizar estas análises, isto é, nós temos aqui um valor que é expectável ser fornecido através da chamada à nossa função. Se ele não for definido, vai-lhe ser atribuído através desta linha. Isto pode ser escrito de várias formas. Utilizando o undefined, podemos utilizar ainda outras formas, utilizando aqui o ou então o nullish operator. Nesta situação, vamos aqui ver o seguinte. Se quisermos utilizar este símbolo, vamos dizer que valor vai ser igual a valor ou, e neste caso, ou 100. Ok? Vamos verificar o que é que vai acontecer agora. Se eu chamar aqui, reparem, ele foi atribuído ao 100, vamos aqui mudar para 1000. Isto é, se ele aqui não tiver o valor, se ele estiver indefinido, então vai atribuir o valor que for válido. Neste caso, o valor que está à frente. Ok? Eu vou colocar aqui 1000. Vamos aqui colocar 1000 desta forma e vamos verificar então que o resultado é o esperado. Podemos utilizar ainda o nullish operator. E neste caso é a avaliação do valor. Então, nesta circunstância, eu posso colocar aqui qualquer coisa do género valor, 2 pontos de interrogação e depois 5000. Ok? Vamos verificar o que é que vai acontecer agora neste caso. Ele vai me dizer assim, não, o valor está aqui indefinido. Devemos ter atenção que este tipo de escrita é suportada no JavaScript mais recente e, por conseguinte, eu não aconselho muito a utilizar este tipo de escrita. Vocês poderão fazê-lo, poderão testar, mas como existem alternativas mais válidas para conseguir analisar
e não utilizar o nullish operator, vocês devem sempre tomar preferência por elas, por uma questão até de retrocompatibilidade. Então, se nós tivermos aqui isto feito desta forma, vamos ter o nosso problema resolvido. Eu vou aqui executar o código e lá está então o 5000. Nós vamos continuar a falar sobre funções, porque elas são uma componente fundamental na estrutura do código de JavaScript.